tarde para todos vocês, primeiro ano. Hoje, quarta-feira, 11 de novembro. Hoje, tia Janaína, a nossa aula de História, vai falar sobre etnia brasileira. Gostaria que vocês abrissem um livro de História na página 57. Etnia, essa palavrinha aqui, olha, etnia, é a palavra utilizada quando nos referimos a pessoas de um grupo social que tem características semelhantes, ou seja, tem algo em comum, como história, cultura e língua. Por exemplo, como vimos, as principais raças que formam o povo brasileiro, quais são? Vocês lembram? É os índios, não é isso? A indígena, os negros e os brancos, tá certo? Os negros, a indígena e os brancos. Os indígenas, vamos começar a falar sobre os indígenas, olha só. Os indígenas, eles deixaram culinária, religião, música e dança e língua também. Deixa eu colocar aqui você cedilha, pronto. Assim também como os negros e os brancos também deixaram culinária, religião, música e dança e língua, tá? Quando os brancos chegaram ao Brasil, vamos falar primeiro dos indígenas, tá? Quando os brancos chegaram ao Brasil, os indígenas, olha só, os índios, já habitavam nossa terra, já habitavam o Brasil, certo? Eles viviam em tribos. As tribos mais conhecidas como Tupi, Caraíba e Inuaruaque, elas contribuíram muito para a culinária, olha só, a culinária, mandioca, pimenta, diversas frutas e outros vegetais. Religião, respeito pela natureza e pelos animais. Música e dança. Na música, os indígenas deixaram os instrumentos como flautas, chocalhos, guizos e pau de chuva. Na dança, caiapós, o cuarupi e o caboclinho são exemplos. Cuarupi e o caboclinho são exemplos. Língua, palavras como igaraçu, tá? Então, os indígenas deixaram muitas coisas pra gente. A culinária, a religião, música, dança e a língua também deles. Temos os negros, que também deixaram, olha só. Os negros eram capturados na África e vinham para o Brasil para ser escravos nas lavouras. Contribuíram muito para a culinária também. Assim como os índios, os negros também contribuíram com a culinária, tá? A culinária, cuscuz, no começo feito com arroz, mas aqui passou a ser feito com milho. Feijoada, muqueca de crustáceos, caruru. Na religião, afoxés, orixás, xangôs, candomblé. Música e dança. Na música, instrumentos como agogô, abebê, berimbau e tambores. Na dança, maracatu, samba, capoeira, coco e congada. Na língua, palavras como xodó, tanga, maracutaia. Então também os negros contribuíram muito, né, para a nossa cultura aqui também, assim como os indígenas. E os brancos também, os brancos vieram principalmente da Europa, contribuíram muito para a culinária também, açúcar, trigo e etc. Açúcar, trigo, etc. Religião católica, música e dança. Na música, instrumentos como rabeca, viola, bandolim. Na dança, a ciranda, a chimarrita, entre outras. E a língua, a portuguesa. Então, cada dessas raças aqui contribuíram para a nossa cultura aqui no Brasil, né? O nosso Brasil. Então, aqui na página 59 também está falando sobre as brincadeiras herdadas por cada raça. Dos africanos, pular corda. Dos indígenas, peteca. E dos europeus, né, os brancos, brincadeira de roda. Podemos dizer, portanto, que a etnia brasileira é formada pela mistura de histórias, culturas e línguas desses diferentes povos. Então, esses diferentes povos deixaram muita riqueza para a gente aqui no Brasil. Temos aqui na página 59 exercícios, né, atividades para a gente realizar. Temos aqui o primeiro quesito, marque com o X as frases verdadeiras. Temos aqui 4 opções.
O povo brasileiro é formado pela mistura de 3 raças? O povo brasileiro é formado pela mistura de 3 raças? Sim. As dos indígenas, as dos negros e as dos brancos, certo? Então vamos marcar um X nesse primeiro quadrinho. Ela está certa. A próxima alternativa. O povo brasileiro é formado apenas por brancos e indígenas? Brancos e indígenas? Não. Pelas 3 aqui que a tia acabou de falar, não foi? Então essa está errada, não marca um X. Os indígenas não contribuíram para a nossa cultura? Contribuíram sim. Tanto como os indígenas, como os negros e como os brancos, não é isso? Então essa aí está errada. Contribuíram sim. Os indígenas contribuíram e muito para a nossa cultura. E herdamos várias coisas dos brancos, negros e indígenas? Sim, herdamos muitas coisas, tá? Dos brancos, negros e indígenas. Então, a última alternativa, o último quadrinho, vocês vão marcar um X. Segundo quesito, agrupe os símbolos iguais e descubra as raças que formaram o povo brasileiro. Vamos lá? Aí vocês vão juntar aí, tá certo? Agrupar, juntar os símbolos iguais e descobrir as 3 raças que formaram o povo brasileiro. Quais foram? Negros, brancos e índios, né? Certo. Terceiro quesito. O negro, o indígena e o branco nos deixaram várias heranças. Encontre no caça-palavras o nome de 6 alimentos que nós herdamos deles. Então, temos aqui 6 alimentos nesse diagrama, né, nesse caça-palavras, que foram herdados pelos indígenas, negros e brancos. Aí vocês vão circular, tá certo? Achou? Circula. Página 60, temos aqui o 4º quesito. Observe alguns instrumentos que nós herdamos e pinte as letras que formam o nome de cada um deles. Temos aí, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 instrumentos, certo? Que nós herdamos. Pinte as letras que formam o nome de cada um, ok? Então, temos aí 5 instrumentos herdados. Aí vocês vão pintar as letras que formam, né, a palavra de cada instrumento aí, tá certo? É a letrinha que forma a palavra de cada instrumento, tá? O primeiro qual é? O primeiro é flauta, né? O primeiro instrumento que tem aí é flauta. O outro é berimbau, né? Que está embaixo da flauta. O terceiro instrumento, tambor. O 4º instrumento, violão. E o 5º instrumento é rabeca, tá certo? 5º quesito, vamos brincar de adivinhar. Vamos lá? O que é o que é? Letra A. É um instrumento musical que herdamos dos indígenas e tem 3 sílabas. Qual será? Um instrumento musical que herdamos dos indígenas e que tem 3 sílabas. Olha, chocalho. Chocalho. Chocalho tem 3 sílabas. Chocalho. Aí vocês vão escrever a palavra chocalho. Letra B. É uma comida da culinária africana e tem 2 sílabas. Uma comida da culinária africana e tem 2 sílabas. Qual será? Cuscuz. E letra C. É uma religião herdada dos brancos e tem 4 sílabas. Católica. Religião católica, tá? Então, essas são atividades de hoje no livro de História, nas páginas 59, 60 e 61, certo? Grande beijo, meus amores. Tchau!